do CMB Online. Hoje nós vamos ter um apoio aí e a experiência da PKF Brasil. E o nosso tema hoje são as implicações legais da LGPD nos hospitais filantrópicos. E vamos ter aí, então, as palavras do Dr. Marcelo Gomes de Barros, da doutora Ana Carolina Ferreira de Melo Brito e da doutora Vanessa Rodrigues, e do Dr. Paulo Marcelo. Então, já até para a gente ganhar tempo, já gostaria de abrir a palavra para o doutor Marcelo. Fique à vontade, doutor Marcelo. Depois a gente, na dinâmica, vai ter, com certeza, aí uma série de perguntas. Nós vamos respondendo aí à medida que as perguntas forem chegando, tá bom? Vou pedir a todos que, se possível, mantenham os microfones desligados para não haver nenhum tipo de interferência na apresentação. E um grande abraço a todos aí, uma boa semana para nós aí. À vontade, doutor Marcelo. Legal. Agora o Christian vai entrar na Trigueiro Fontes agora para fazer uma apresentação da Trigueiro, para eles iniciarem, e aí a gente já entra falando sobre o tema então, tá? Ok, Flaviano, obrigado pela introdução. Agradecemos muito a oportunidade de estar aqui nessa oportunidade junto com a CMB e a Trigueiro Fontes para apresentar a PKF e conversar um pouco, trocando ideias sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ótimo. Eu só, desculpa quebrar o protocolo aí, eu sou mestre nessas coisas, só queria justificar aqui a ausência do presidente Mirocas, que está em viagem, não pôde estar aqui conosco nesse momento, então ele me pediu para poder fazer a abertura. Mas espero aí poder substituí-lo, né, à altura aí. Legal. Ana? Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Flaviano. Em nome de todos, eu saúdo por nos receber aqui nessa tarde. Eu sou Ana Carolina Brito, sou sócia do Trigueiro Fontes Advogados. É um escritório com 23 anos de existência. Está há 10 anos entre os 25 maiores escritórios do Brasil e tem a sede, 5 hubs regionais: São Paulo, Porto Alegre, Recife, Manaus e Rio de Janeiro. Eu sou especialista em Direito Difusos, faço meu doutorado na USP e vou aqui essa tarde trocar algumas ideias com vocês, ficar à disposição para responder quaisquer perguntas. Muito obrigada. Perfeito, Ana. Então agora vamos começar a apresentação. Vou compartilhar a tela novamente. E vamos lá. Share. Então, todos estão com a tela em foco aqui. Podemos começar já, né? Ana, tá enxergando a tela aí? Tudo certinho? Sim, tudo certo, Marcelo. Você pode Legal, começar, então. Legal, ótimo. Então, o tema hoje são as implicações legais da Lei Geral de Proteção de Dados nos hospitais filantrópicos. Temos uma larga experiência em entidades do terceiro setor, então aqui ramificado na área de saúde, mas também tem as áreas de assistência social e educação. A ideia aqui é passar um en passant sobre o assunto, porque é um assunto que tem desdobramentos. Então, a ideia aqui é trazer todo mundo para uma mesma página e, a partir daí, criar certos conceitos de gestão para tomar decisão tempestiva para que seja cobertos os riscos em relação ao compliance dessa nova regra aplicada aqui no Brasil. Bom, vamos seguir aqui uma agenda. Essa agenda começa, então, com apresentações institucionais por mim, passando pela Ana, e entrando aí nos assuntos de processo, segurança da informação. E, ao final, a gente vai remeter para as perguntas. Caso algum participante tenha algum interesse de uma pergunta específica, pode jogar no chat aqui do aplicativo do Zoom. A gente vai estar se organizando para responder ao final. É muito importante frisar aqui, então, que o tema está disposto em 3 grandes pilares, né? O pilar jurídico, o pilar de processo, controles e o pilar de tecnologia voltado à segurança da informação, tendo cada assunto um palestrante especialista do tema. Então, como poderia dizer, no primeiro ponto aqui em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, é definir o que é o dado pessoal. Então, o dado pessoal, na verdade, são todas as informações advindas da pessoa física, e quando a gente entra dentro da subcategoria hospitais,
entre, então, os dados sensíveis, né, os dados pessoais sensíveis, que são os dados do paciente, os dados do seu estado de saúde, os dados da sua vida sexual, os dados da sua convicção religiosa. Então, dependendo da abordagem que ele tiver dentro da entidade hospitalar, ele vai ter que preencher um cadastro com diversas informações próprias que são aí classificadas como os dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Então, aqui entra assim numa complexidade de troca de informações muito importante, que ambas as partes tenham total consciência, né, desse consentimento e dessa alcance dessa informação dentro da entidade e com os seus terceiros. É claro que não podia ser diferente, como toda norma, né, que vem nova para o Brasil, cria-se uma expectativa, essa expectativa normalmente está voltada à área de tecnologia, à área de segurança da informação, à área de processamento de dados da entidade hospitalar, e quando se depara-se com a realidade, verifica-se uma complexidade tamanha que é difícil, por si só, fechar todos os riscos envolvidos nesse compliance, nessa adequação dessa regra. Então, criamos uma estratégia, então essa estratégia distribuída nessas 3 vertentes, sempre com apoio jurídico para a implantação de processos num trinômio que nós chamamos trinômio de fluxo da informação, né? Fluxo da informação, processos, divulgação, né? Então, acesso, né? Nesse trinômio, a gente consegue desenhar uma vida, né? Um ciclo de vida adequado para a informação. E aí, só para nós termos uma ideia do que nós estamos falando, uma entidade, ela é um conjunto de sistemas e módulos onde elas são interligados para que o seu contexto operacional possa ser executado dentro de uma adequacidade, né? Dentro de uma previsão. Então, o paciente, ao entrar em um hospital, ele entra dentro de um círculo, né, de controle interno, onde as suas informações vão migrando entre os departamentos, desde o seu acesso ao paciente, da entrada, do pronto-socorro, do PA, né, do consultório eletivo, enfim, diversas fontes de informação, diversos pontos de entrada, onde essas informações vão migrando para laboratórios, vão migrando para departamentos de contato, né, pós-atendimento ou para agendamento, para os laboratórios que fazem os diagnósticos clínicos de imagem, para os convênios e para diversos outros terceiros, onde a informação daquele paciente, quer seja um dado só o dado pessoal, como o seu prontuário eletrônico completo, com todos os seus dados sensíveis, vão migrando entre os departamentos e com terceiros. E a partir do momento que ele sai desse elo de controle do hospital, há necessidade de ter um controle adequado de quais são os envolvidos nessa tratativa de informação. Então, esse é um dos grandes desafios na aplicação da LGPD e esse é um dos grandes objetivos que a gente quer passar aqui para vocês e ter como meta de conversar sobre essa complexidade na implantação da LGPD e nessas tratativas de informação. Então, eu passo a vez aqui para a Ana, que vai falar sobre a abordagem jurídica. Ana, fica à vontade. Obrigada, Marcelo, por essa introdução. Nossa abordagem, né, ela não pode se limitar a um aspecto só, como o Marcelo já falou, mas a gente vai, então, começar aqui, para todo mundo ficar na mesma página, trazer os principais conceitos dessa lei. Pode passar, Marcelo, por favor. Então, os dados pessoais, o Marcelo já trouxe, né, o conceito, ele é bem conhecido, é toda informação que possa levar à identificação de uma pessoa física, né, nome, telefone, endereço, CPF, outros dados, e a lei trata de toda operação que é feita com esses dados. Então, a lei elenca, né, dá o exemplo de 20 ações, né, de 20 atividades que podem ser realizadas com os dados, com coleta, produção, a transmissão, o arquivo, o armazenamento, a modificação. Todo esse tratamento de dados, ele só pode ser feito se houver uma base legal. Pode passar, Marcelo. Então, a lei, de uma forma geral, ela prevê 10 situações em que é permitido o tratamento desse dado, tá? Para defesa em processo judicial ou arbitral, para execução de contratos, para proteção à vida, à saúde, isso interessa bastante, né, ao público dos hospitais, mediante o consentimento do titular, isso é bastante
falado e conversado que o titular tem que dar o conhecimento, a pessoa física tem que autorizar esse uso, mas o tratamento de dados, ele pode ser feito em qualquer uma dessas, em razão de qualquer uma dessas bases legais. Tá? Então, essa aqui é uma visão geral e a regra geral para o tratamento de dados. Pode passar, Marcelo. Como é que se dá o fluxo, né, dessa informação? Né? O titular, a gente vai fazer aqui um sentido horário, olhando aqui no canto esquerdo superior, tem um titular dos dados, né, que é a pessoa física, né, que ela é dona, né, do seu nome, dos seus dados pessoais. Esses dados, eles são transferidos, né, para o tratamento pelos agentes de tratamento. Quem são os agentes de tratamento? Tem o operador, que é quem executa as operações, e o controlador, que é quem toma as decisões sobre o que é feito com esses dados. Então, tomando um exemplo, se o hospital ele é quem decide o que vai ser feito, se ele terceiriza uma atividade de processamento de dados, essa terceirizada ela é só operadora. Quem toma as decisões é o controlador. Então, uma vez transferidos esses dados para os agentes de tratamento, o titular ele tem um direito, ele tem uma série de direitos, mas ele tem o direito de saber o que é feito com os dados dele. Ele pode pedir a retificação desses dados. E toda a comunicação do titular deve ser feita com o chamado DPO, que é o Data Protection Officer, ou encarregado de dados, que é a pessoa que vai ser responsável pela comunicação entre o titular e os agentes de tratamento, entre os agentes de tratamento e a NPD, e também vai ter uma relação com esses agentes de tratamento, também de orientação e de direção com relação à privacidade de dados. Se há uma falha nessa comunicação entre o titular e o DPO, né, o encarregado de dados, ou se o titular não fica satisfeito com a resposta que ele receber dos agentes de tratamento, através do encarregado, ele pode fazer uma reclamação à ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vai ser o grande órgão fiscalizador para a matéria de privacidade de dados. E uma vez que a ANPD receba essa reclamação, ela pode solicitar informações ou providências aos agentes de tratamento e o encarregado de dados vai fazer essa comunicação. Se essas medidas não forem consideradas suficientes, a ANPD pode aplicar penalidades aos agentes de tratamento. As penalidades elas são bem conhecidas, foram bastante divulgadas. Multa, a principal delas, ou a mais gravosa, seria a multa de 2% sobre faturamento, chegando até 50 milhões de reais por infração. Mas existem outras penalidades também previstas na lei, além dessa multa tão falada. Uma delas é a proibição de uso desses dados. Então, esse é o cenário que a LGPD trouxe e com esses personagens principais aqui. Então, é importante entender e conhecer esses conceitos para a gente poder direcionar e organizar todo o projeto de adequação à LGPD. Pode passar, por favor, Marcelo. Então, os titulares, né, as pessoas físicas, no caso dos hospitais, são os médicos, são empregados autônomos, trabalhadores, todas as pessoas físicas que se relacionam com a entidade hospitalar. E todos eles têm direito a confirmar a existência de seus dados, ter acesso a esses dados, pedir a correção de dados incompletos, pedir a portabilidade, que é a transferência desses dados para outro agente de tratamento, pode também se opor ao tratamento desses dados, né? Ele pode não querer mais que seus dados fiquem lá. E também tem o direito de reclamar a NPD, como a gente já viu no quadro anterior. Pode passar, Marcelo, por favor. Então, o que deve ser dado? A atenção especial com relação aos hospitais, né? No quadro anterior a gente viu a relação com enfoque trabalhista, né? Com relação aos pacientes, a gente tem que ver que o hospital tem várias também outras interações, não só com pacientes, mas com pessoas que estão cadastradas na sua base de dados, as pessoas atendidas em emergências, os responsáveis legais dos pacientes, os acompanhantes, os visitantes, os médicos particulares das famílias que vão ao hospital. Todos eles são titulares de dados e também deve ser dada uma proteção a esses dados. E eles têm os mesmos direitos que qualquer titular de dados tem, com relação à confirmação da existência, exclusão, portabilidade, etc. As principais bases legais de tratamento com relação aos hospitais não é só o consentimento.
tem o consentimento, que é a autorização que o titular dá, mas também tutela da saúde e proteção da vida. Então, mesmo que não haja o consentimento, no caso de uma emergência, um atendimento emergencial, não se pode esperar que o paciente dê o seu consentimento para que os dados dele, as informações pessoais dele sejam tratadas. Então, o hospital está autorizado, né, a tratar esses dados, a abrir um registro, enfim, fazer coletas, fazer exames, mesmo sem o consentimento, porque há outra base legal para esse tratamento, né, que é a proteção da vida e a proteção da saúde. Pode passar, por favor, Marcelo. Então, em um resumo, os principais pontos da LGPD é que ela evidenciou esse direito do indivíduo, né, com relação aos seus próprios dados, né, a necessidade de uma base legal para que haja o tratamento. Então, o tratamento só pode ser feito após se verificar, né, qual é a base legal dele. Daí a importância de um projeto de LGPD para fazer os mapeamentos de fluxos, de dados e de acessos. O consentimento é uma questão muito importante, é muito evidente, se fala muito nisso, que é a declaração da parte de que autoriza o tratamento dos seus dados. A figura do encarregado de dados, que ela pode ser um empregado do hospital ou um terceiro, mas é importante ter essa pessoa que vai ser o elo de comunicação entre o titular, entre os agentes de tratamento e a ANPD. É importante também que essa lei se fala da multa, mas ela não só trata de multa nem de penalidade. Ela traz uma série de princípios e de regras que, numa palavra só, significa assim, o dever de prestar contas. O dever de prestar contas sobre o que é feito com os dados do titular. E o dever de retificar, de respeitar esses direitos do titular. Então, a privacidade ela é protegida, né, com essa lei. Tem uma série de princípios que a gente não vai detalhar aqui, porque o tempo é escasso, mas a gente tem que ter em mente que o objetivo da lei é isso, é proteger a privacidade dos titulares, respeitando as autorizações legais para tratamento desses dados, ou seja, só pode haver tratamento de dados se houver autorização legal, e há também a obrigação de comunicar nos casos de incidentes de segurança. Hoje em dia, a gente sabe que muitas vezes esses incidentes são resolvidos sem divulgação, sem publicidade, mas a partir da entrada em vigor da LGPD, vai ser preciso comunicar à autoridade o que houve imediatamente e também dizer quais foram as providências adotadas. Então, eu acho que... Pode passar, por favor. Esse é o principal quadro, mas vamos ver agora no caso prático, né? O que é que a LGPD, o que é que a gente já viu de situações que são sensíveis aos hospitais do ponto de vista jurídico. A gente conhece softwares de agendamentos online e a gente conhece alguns que as políticas de privacidade não estão adequadas à LGPD. Então, é preciso revisar esses termos de privacidade ou, ao contratar esse tipo de software, por exemplo, verificar as políticas de privacidade desse software, né, desse serviço também que é oferecido. Pode passar, Marcelo. Outra situação, né, de projetos de LGPD do ponto de vista jurídico em hospitais é essa questão da avaliação inadequada sobre o consentimento. Então, o consentimento ele tem que ser específico, destacado e claro para a pessoa que dá autorização para o tratamento de dados. Então, eles não podem ser escondidos ou estarem camuflados no meio de um monte de letras, né? É preciso que ele esteja bastante claro. Mas, por outro lado, a gente não pode cair na ideia de que só o consentimento é a base legal para o tratamento de dados em hospitais. A gente já viu que tutela da saúde, proteção à vida também é permitido esse tratamento. Então, é preciso encontrar um certo equilíbrio, e aí é preciso olhar para cada processo, cada hospital, para entender qual é a medida e onde é necessário obter o consentimento. Pode passar, por favor. E, por último, exemplo aqui de caso jurídico, né, que a gente viu em hospitais, é uma falta de governança nessas informações dos pacientes. A gente sabe que hoje já existem regulamentação suficiente para proteger a privacidade do paciente. Mas o que acontece ainda na prática é um amplo acesso a prontuários e dados sensíveis, né, dados de saúde, dados da vida íntima das pessoas,
e o fornecimento dessas informações a pessoas não autorizadas. Então, é preciso mapear esses dados, né? Estabelecer restrições de acessos, né? Para que nem todo mundo tenha, né, acesso a toda a ficha de todo paciente, e a fim de evitar que penalidades sejam aplicadas, porque já aconteceram. E quando a gente fala em LGPD, a inspiração é da norma europeia, e lá, que já está em vigor há 2 anos, a gente já viu, inclusive, hospitais sendo multados por uma governança inadequada desses dados. Então, essas são as principais situações práticas que a gente traz aqui muito rapidamente, após expor os principais pontos da lei. Eu acho que agora a gente pode passar para os processos que a Vanessa vai explicar. Legal, Vanessa. Oi, sou a Vanessa, eu sou a responsável na PKF pela parte de processo, sou diretora na PKF, e a gente vai tentar passar aqui um pouquinho dessa experiência que a gente já teve, né, nos nossos clientes com a LGPD. Pode passar, Guna. Então, eu trouxe aqui um primeiro passo, né? Qual é o primeiro passo que a gente faz nos nossos clientes? Que é um diagnóstico, né? Um diagnóstico dos riscos e os controles relacionados a esse atendimento da lei. O que a gente tem que ter, né, em mente quando a gente vai fazer o diagnóstico? O fluxo dos dados, né? Aonde começa, aonde termina. E aqui é importante a gente ver se os nossos funcionários que vão responder, que vão participar desse projeto, entendem o que é a lei, né? Aí uma parte forte de treinamento antes até de começar o projeto, para eles entenderem essa dimensão toda, né? Porque dentro do que a Aninha falou, tem toda a parte de penalidade se a gente não cumprir, tem toda a parte de fazer esse mapeamento de tratamento de dados, como a Ana disse, a palavra tratamento é ampla, tem 20, né, mas ela é bem ampla. Toda vez que eu divulgo, toda vez que eu repasso, toda vez que eu acesso, toda vez que vai por e-mail, que eu guardo numa rede, tudo isso é um tratamento de dados, né? Quando eu descarto, como eu armazeno, como se inicia o dado. Então, toda essa parte é muito importante, e é muito importante também que todos que vão participar, né, desse projeto saibam exatamente o que é um tratamento de dados, né? Aí nós temos a parte de fornecedores e contratos, de rever toda aquela parte, quando o Gomes disse, uma cadeia toda dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores, tem que rever todos os contratos, tem que ver se eles, porque nós somos também responsáveis quando a gente compartilhar com eles, né? Então, temos que ver se eles têm a lei, se eles estão aderentes à lei, e até como fazer auditorias nesses fornecedores para ver se eles estão aderentes à lei, né? Tem uma parte de política que aqui é muito importante, depois o Paulo vai entrar um pouquinho na de privacidade, na de segurança de informações, mas a gente tem a política de restrição de dados, de restrição de informações, de armazenamento, de destruição. Então, é um amplo conceito aqui de todas as políticas que envolve a lei, né, na lei LGPD. Tem uma parte de consentimento, e aí a Ana já explicou bem, essa parte de quando se aplica o consentimento formal, escrito, tem que ser claro. Então, quando é que a gente vai ter que pedir para o paciente que ele aprove, que ele assine, que ele deixe claro essa gestão, ou quando, pela própria lei, pelos outros projetos legais, a gente não vai precisar fazer esse consentimento. Uma parte importante que a gente vai entrar de lá é a gestão dos riscos, porque a lei é bem ampla e é um custo enorme um projeto. Então, a gente vai entrar e vai mostrar um pouquinho como que a gente faz para o que a gente vai fazer primeiro e o que é risco alto. Então, o risco alto a gente faz primeiro e para a gente poder se atender à lei. E a segurança da informação, que é o que o Paulo vai falar depois. A gente pode entrar aqui já. Pode passar, Gomes. A segurança da informação... Eu achei que você tinha falado que era para mudar. Tem a parte de segurança da informação, tem a parte de backup, acesso, a política de privacidade, se tem acesso ao site. Então, tem toda uma gama aí sistêmica também, uma parte, né, que é importante e que rege a lei. Pode passar, Gomes. Aqui é um pouco como a gente faz, né? Primeiro, a primeira parte do nosso processo é descrever o ciclo de vida de dados, né? Parte do tratamento, onde começa, qual é o meio dele, se ele se repassa, se a gente passa para um fornecedor, se ele passa para um terceiro, e como a gente armazena e como a gente destrói. Aí nós temos um ciclo de vida do dado em si. Depois a gente vê a proporcionalidade do tratamento. O que é isso, né? A gente vê o quão relevante ele é perante a lei. Se for menor de 18 anos,
tem um agravante na lei. Se for passar esse dado para o internacional, tem mais uma parte. Se for atingir 1.000 pessoas, tem uma partezinha. Se for 100.000, tem outra parte. Então, assim, a gente vai começar a colocar a proporcionalidade dele para a gente poder ver na gestão de riscos qual é o nosso risco maior, né? Identificar todos os riscos. No nosso projeto, a gente identifica todos os riscos e classifica esses riscos. Olha, esse aqui é risco alto, esse é risco médio, esse é risco baixo. Então, eu começaria pelo alto, né? Vamos para o médio e depois para o baixo. A gente tem um plano de ações, a empresa vai pegar e vai verificar o que está de diferente da lei, né? Então, o gap análise, olha isso que a lei devia fazer e como a gente está hoje, qual é a diferença aqui e montar um plano de ação. Esse monitoramento é contínuo, porque todo trabalho é uma foto, né? Mas a lei continua andando. Então, conforme a gente vai mudando de processo, essa reavaliação, ela tem que ser feita novamente. Então, é um monitoramento contínuo de todo o processo do ciclo de vida de dados. Pode passar, Gomes. Aí, na prática, né, quando a gente foi nos nossos clientes, além daquela foto do Gomes que ele mostrou de expectativa e realidade, eu acho que aquilo define o projeto em si, porque a gente conversa antes e entende que tem poucos dados, mas quando a gente vai entrando nas empresas, a gente vê que os dados hospitais, né, já tem dados desde o seu início, desde quando, né, se faz um agendamento até o final, então se vê que o tratamento de dados uma gama enorme, né? Mas o que a gente percebeu? Que se coleta dados indiscriminadamente. Tem dados que a gente não precisa coletar. E a gente coleta porque antes era fácil guardar o dado, né? Com o avanço da tecnologia, fica fácil. Mas hoje, guardar um dado que a gente não precisa, a gente tem um risco maior. Então, assim, essa coleta de dados indiscriminadamente é um ponto agravante. E é um exemplo simples que eu vou dar aqui, de hospital deve ter outros, mas um exemplo simples, é quando a gente vai preencher um currículo, né, do nosso empregado, quando a gente vai contratar ele. Às vezes, você vai atualizar aquelas empresas de currículo e você tem que colocar uma vida inteira ali de informações. É necessário, porque a hora que eu guardo todas aquelas informações e se ali tiver dados sensíveis do meu funcionário, o meu risco é maior, é agravante. Então, assim, uma das lições aprendidas hoje em dia, eu preciso desse dado, eu vou coletar esse dado, que é um dado realmente dele. Então, um dos passos grandes do projeto não é só entender onde está o dado, é se verificar se eu realmente preciso desse dado, porque quanto mais dados eu tiver, maior meu projeto, mais gastos eu tenho, né? Pode passar, Gomes. Falta de conhecimento claro do uso e tratamento de dados pessoais. A gente, nas nossas experiências de mapeamento do processo, a gente verificou que, apesar das explicações, as pessoas não entendem muito ainda o que é o tratamento de dados pessoais, né? O uso e tratamento de dados pessoais. O tratamento de dados pessoais é todo o tratamento que a gente dá para informação, desde o primeiro contato que a gente vai ter ali com o paciente, ou com um atendente, ou com o nosso funcionário, ou com uma pessoa que acompanha, com nossos médicos, até o final, e a destruição desses dados, né? O que a gente vê também é que muitas empresas não têm uma política, por exemplo, de destruição. O que a gente faz com o dado? Simplesmente armazena. Então, quanto mais armazenamento nós tivermos, mais informações de dados sensíveis ou dados pessoais vamos ter, maior o nosso risco frente à LGPD. Então, uma das coisas é identificar, né, e entender esses dados coletados, processados e compartilhados. Então, uma das partes também é aquele gráfico que o Gomes mostrou no início, para onde vai a nossa informação, porque às vezes a gente passa para um fornecedor, esse fornecedor ele não pode passar para outro fornecedor sem o consentimento. Então, toda essa cadeia de processos é das grandes dificuldades que a gente vê nos nossos trabalhos. Pode passar, Gomes. Esse slide aqui, só para deixar claro, né, Vanessa, que a sua área de rastreamento de processo é uma das áreas mais importantes, né? Ela passa a ser uma das mais importantes no processo do LGPD, para que alcance o sucesso, né? Então, acho que um assunto que você abordou no início, que é a estratégia de identificação entre o risco alto, médio ou baixo. O que é mais importante? O que pode ser colocado num plano, numa segunda etapa?
que pode ser colocado numa terceira etapa, de tal maneira que quando você desenvolve estrategicamente essa aderência LGPD, você consegue, dentro de um tempo razoável, cumprir com as necessidades e dentro de um investimento, né, de tempo, de profissionais, que se somam, né, que criam um resultado positivo. Porque o pior cenário é o quê? É o retrabalho. Né? O pior cenário é você identificar lá no final, né, lá no final do trabalho, que você não conseguiu atender. E isso a gente pode, né, no começo da implantação, a gente pode trazer isso para várias oportunidades, né? É aquela oportunidade de tailor-made que tentou fazer in-house, é possível, mas é necessário ter planejamento. É igual a pergunta que fazem, né? A gente vai garantir 100%? Não, nenhuma auditoria é garantida 100%. Tem uma garantia razoável. É a mesma coisa do risco. Vai garantir 100% dos riscos? Não, eu tenho um risco que é inerente. O que nós vamos fazer é mitigar esses riscos, são reduzir isso a um patamar mais adequado. E aí, para que o projeto seja adequado também, tem limitação de recursos, né? E recursos recursos, pessoas, recursos, dinheiro. Para isso que serve a identificação dos riscos e essa limitação, né? Exatamente. E aí você lembra que você comentou no início, um hospital, né, pede informações indiscriminadamente. Acho que é importante parar um pouquinho nesse slide aqui, ó, que você comentou sobre os dados, coleta de dados indiscriminados, porque num hospital, dependendo do acesso do paciente, né, que ele vai para uma consulta, o volume de dados necessários segue um nível. Diferente dele entrar num pronto atendimento, sendo necessário um atendimento de emergência de fato, né? Da curva A, né? Que não lembro agora, são por cores, né? Quando você entra no hospital, são por cores, né? Então, vamos dizer assim que ele entra no grau máximo, precisando de acesso a uma transfusão de sangue, enfim, diversas situações que dependem aí de uma autorização de acesso à informação, que muitas vezes acaba comprometendo essa situação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, ter processo e fluxo para controlar isso é muito importante, né? Acho que esse é o ponto, né? Uhum. E tá aí a Ana do jurídico que não deixa mentir, né? Essa parte, toda a parte do processo está linkada às três, porque não tem como fazer somente a parte de processo, né? A parte processo, no mapeamento, tem a parte de consentimento, tem a parte legal. Se a gente vai precisar, por exemplo, a gente identifica que ali não tem consentimento, ou que tem, a gente tem que acionar o jurídico para verificar aquele consentimento está de acordo com a lei, não está de acordo com a lei. Falta, a gente vem vindo que às vezes a gente tem até o consentimento, mas não para todos os parceiros que a gente vai passar essa informação, não está de modo claro para o que nós vamos fazer com essa informação. Então, a lei ela traz uma série de regras para esses consentimentos também, que tem que estar claro, que tem que estar visível, e que a gente vai, ao longo do trabalho, repassando para as áreas afins para que elas possam, no seu skill, nos fornecer essas informações. Exatamente. E eu nem quero entrar no mérito da questão do próximo assunto, que é a segurança da informação, porque quando você faz um mapeamento de processo, um dos grandes desafios é entender a integridade e essa conversa que tem entre módulos dos sistemas, né? Você tem o módulo do cadastro, lá na portaria, na entrada do pronto atendimento, depois você tem o módulo do prontuário eletrônico, depois você tem o módulo da farmácia, depois você tem o módulo de tratativa de informação, de troca de informações com o quanto você receber ali, os convênios. Então, assim, são diversas situações que muitas vezes as informações são tratadas de forma indiscriminadamente. Então, essa sim é um dos grandes desafios que a gente tem na implantação de uma entidade hospitalar, né, uma entidade filantrópica hospitalar. Então, não querendo muito mais se alongar, né, o assunto, o próximo é a segurança da informação. Então, aqui Obrigada, com gente. o Paulo Marcelo. Né? Tô Paulo, aqui. você tá no áudio já? Tô no áudio. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Então tá, me desculpa, eu tive um problema aqui na conexão. Pode tocar, pode mas tocar. estou acessando agora. Então eu vou seguindo. Se tiver algum eco, eu tive um problema na conexão, mas vamos lá. Eu estou acompanhando o assunto agora. A gente vai falar sobre segurança da informação.
porque desde o início que começou a se falar dessa lei e de outras questões voltadas à privacidade de dados, sempre se ligou a questão da lei e o projeto a um assunto da área de TI. E por isso que a gente está, desde o início dessa apresentação, nesse momento, deixando claro que TI é, sim, um aspecto importante, mas não o único. Por isso, a gente já começou falando dos pilares, pilar jurídico, pilar de processo. Se você não avaliar adequadamente tanto a questão jurídica como de processo, não adianta realizar investimentos gigantescos em troca de software, em troca de equipamento, porque você vai estar sujeito a riscos, a falhas de privacidade. Por isso que a gente agora fecha essa questão, esse assunto, com o aspecto de segurança da informação, onde a gente vai falar nesse momento o seguinte: resumindo, sobre segurança da informação, sempre foi um assunto importante no mercado como um todo, e especificamente para a área de hospital, também grandes hospitais, clínicas, laboratórios sempre tiveram atividades voltadas à questão da proteção à segurança da informação como um todo. Porque, de um tempo para cá, independentemente da lei, tanto a lei brasileira como a lei europeia, a gente vem passando por uma série de questões que mostram a importância de se ter a preocupação com a segurança da informação como um todo. A gente teve casos recentes de falhas graves de segurança e exposição indevida de dados de pessoas. Tivemos casos em banco, em indústrias, até em joguinho, né? Você já deve ter ouvido falar de jogos, videogames, né? Que roubaram dados dos clientes, dos jogadores, e casos também recentes que nós tivemos de informação de pacientes famosos, políticos, artistas, atletas, que quando eles estão, de algum momento, internados, né, com algum problema, você tem a mídia como um todo, a população interessada em saber o que está acontecendo. Então, a questão da segurança sempre foi um aspecto importante. Nós temos uma pressão externa regulamentar muito forte, não só falando de dado pessoal, mas de dado financeiro, dado estratégico, dado de produto. A gente já ouviu falar muito sobre industrial, né? Ou seja, um concorrente querendo roubar informação sigilosa de outra empresa concorrente. A questão da lei, a lei brasileira e a lei europeia já em vigor, né? Vocês estão acompanhando, já temos casos de empresas europeias passando por problema e sendo multados. Inclusive, recentemente tivemos um hospital em Portugal que foi multado por questões ligadas à lei de privacidade de dados, a lei portuguesa de privacidade de dados, que é a lei portuguesa em relação à cópia traduzida da GDPR, né? Eles não só tiveram problema por vazamento de dados, mas também porque eles não conseguiram provar que estavam adaptados à questão da segurança da informação, que é que a lei ela exige que as empresas tenham práticas, né, para garantir a privacidade dos dados. Então, como a doutora Ana falou, a multa não vem só do vazamento, mas ela vai se acumulando por outros não atendimentos aos requisitos da lei. Então, você tem, apesar disso, você continua tendo uma necessidade de implementar canais de comunicação com o público. Você não vai deixar de melhorar o seu atendimento ao público pela internet. Nós, com a questão do isolamento e da Covid-19, a gente está vendo aí muito caso de atendimento online, de atendimento, ou seja, evitar que o paciente vá ao hospital, mas ele continue sendo atendido. Então, você vai ter aí a internet sendo um canal de comunicação importante entre o paciente e os hospitais. Você já tem casos, e já é comum, laboratórios compartilharem os resultados pela internet, ou seja, o cliente ou o paciente ele não precisa retornar ao hospital ou ao laboratório para conseguir o resultado dos seus exames, ele já consegue adquirir isso pela internet. Mas, mesmo assim, vocês estão vendo muitos casos aí na mídia de crimes cibernéticos. Já comentei espionagem industrial. Nesse momento aí da pandemia, tivemos os casos aí, esses casos que ocorreram de hackers que fraudaram o auxílio emergencial, se passaram por outras pessoas e conseguiram roubar o auxílio emergencial das pessoas. Isso tudo é feito com técnica maliciosa de hackers,
que mesmo com todas as proteções e as campanhas de conscientização, elas estão acontecendo. Nós vemos isso acontecer, ouvimos falar, e quem estuda, ora e vê que realmente isso tem acontecido. E você tem a internet das coisas como a tecnologia que está chegando, e a gente não tem como abrir mão dela. Ou seja, você chegar em casa, você pela internet já pode ver a temperatura da geladeira, você já pode programar o que vai passar na televisão. Então, a tendência é que a gente não abra mão da tecnologia, porque está acontecendo. A lei, a LGPD e todas as outras leis, a europeia que deu início a esse processo, obviamente a esse processo atual, já existem legislações que tratam sobre confidencialidade de dados, sobre segurança na internet, já anteriores à LGPD. A gente está falando essa especificamente, é uma questão específica voltada a dado pessoal. A LGPD, ela é uma motivadora para as empresas começarem ou voltarem a investir na questão de segurança da informação, na adoção de práticas de segurança da informação, ok? Eu vou para o próximo slide, vou seguir a mesma linha da Vanessa e da doutora Ana, onde a gente vai falar um pouco do que a gente tem visto na nossa experiência, do que das empresas. A gente está encontrando muito empresas que já têm uma política de segurança da informação, ok? Já possui. Só que, às vezes, essa política tem 10 anos, 5 anos. Então, a gente tem uma questão aí de desatualização. Como conceito básico, premissa, eu vou usar um pouco o conceito de segurança que nós trabalhamos, a política tem que estar sempre desenvolvida em uma linguagem de fácil compreensão. Você não pode fazer uma política para só o técnico de TI entender, ela tem que ser para todas as pessoas que vão ter que seguir a política, né? Porque uma falha de privacidade, ela não nasce da pessoa do gerente de segurança da informação, ela nasce de um atendente, ela nasce de uma recepcionista que pode não estar conscientizado da importância, né? Então, a gente vê a dificuldade de se adequar às políticas existentes com o que a LGPD prevê. A LGPD ela não tem uma política de privacidade ou de segurança, mas ela requer que as empresas desenvolvam uma política de privacidade, uma política de classificação. Então, a lei ela não vai dizer como vai fazer, mas ela orienta que precisa ter. A gente tem visto muita falta de padronização das políticas e as políticas elas não tratam de forma efetiva a questão da segurança de acesso aos dados, ok? Da nossa experiência, vou seguir aí como lição aprendida a necessidade da aderência às políticas, atualizar e revisar sempre essas políticas e englobar a questão da classificação dos dados, privacidade dos dados e classificar, porque como foi dito no início na apresentação, tem a questão dos dados sensíveis, mas tem dados pessoais que não são sensíveis e da mesma forma estão sujeitos à lei. Nome, endereço, telefone, tem que se classificar o que é um dado, o que é um dado pessoal ou não pessoal, o que é um dado sensível, e por isso que a lei também fala em classificação de dados. Vamos seguir para o próximo lado, por favor. Isso aí. A questão importante que a gente tem visto nesse momento das empresas é que, mais do que começar a investir em trocar tecnologia, em comprar firewall ou ferramentas de criptografia, já começar a preparar um processo de backup bem seguro, né? Porque o que se tem como grande risco é essa fragilidade no armazenamento de dados. Se você não souber armazenar bem o dado ele fica exposto. A Vanessa comentou que uma das questões que nós temos vistos é a guarda excessiva de dados. E quando se analisa, começa a se perceber que se solicita e guarda informação mais do que o necessário. Você solicita e guarda por um processo que já é padrão e não consegue depois nem saber para que serve. Mas ele está ali, está exposto. Então, por isso que é importante, no que está sendo armazenado, seja
feito isso de uma forma segura. E a gente entendeu em alguns clientes que as bases elas podem estar descentralizadas, ser várias localidades onde os dados são guardados. Se você tem vários sistemas, por exemplo, experiência que a gente tem em algumas auditorias em hospitais, a gente tem uma ferramenta, um RP específico para o processo de saúde. Por exemplo, a gente conhece no mercado o MV, que é um sistema forte de hospitalar, mas muitos clientes nossos utilizam o MV, mas também utilizam outro sistema específico para cuidar da folha, ou outro sistema específico para cuidar da contabilidade financeira. Então, você acaba tendo o quê? O MV e um TOTUS, por exemplo, para cuidar de coisas diferentes. Aí eles precisam conversar. Então, você já começa a ter aí essa questão da preocupação com o controle de acesso aos dados, porque você vai ter esse dado sensível no sistema e pode ter ele em outro sistema também. Ok? Vou seguir para o próximo slide. Uma outra questão importante. Pode ir para o próximo slide? Já foi. Está na vulnerabilidade dos sistemas corporativos. Tá ok. Isso, a questão daqui do óculos, aqui que não está pegando bem, eu estou de óculos aqui olhando. Então, nessa questão dos dados, quando você tem vários sistemas que têm troca de informação, uma da dificuldade é você manter essa troca de informação de forma segura. Se você tem várias interfaces, às vezes você manda uma informação de um atendimento num sistema, por exemplo, um MV, é um exemplo, tá? Não estamos, e aí você trabalha com essa informação de atendimento e aí você vai precisar fazer o faturamento disso. O faturamento é feito no sistema contábil e financeiro. Aí o processo é configurado para que se gere um arquivo em formato texto que vai trafegar na rede para chegar até a área financeira para poder gerar um boleto. Nesse espaço, passou o quê? Passou o nome do paciente, passou o tipo de tratamento que o paciente fez, passaram os valores, passaram também o que foi gasto, o médico que atendeu, né? E isso vai para um outro sistema que vai ter um outro tratamento e esse dado fica armazenado na rede, você não precisando mais estar na rede, por exemplo, esse arquivo de interface. E aí você fala, nesse sistema você tem que ver quem é que pode ter acesso a esse dado. Será que a pessoa da área financeira precisa ter acesso a dados de saúde do paciente? Será que quem vai fazer o tratamento médico precisa ter acesso a dados financeiros do paciente? Né? Que aí a gente tem vários tipos de dados considerados sensíveis a questões de rendimento de um cliente, ele é considerado sensível, né? Rendimento e outras questões voltadas financeiras, né? Bom, e aí a gente está falando que a gente tem aí como grandes riscos que a gente viu em aplicações, senhas compartilhadas entre usuários. Aí eu estou falando de usuário da empresa, né? É comum ter essas falhas, e obviamente que as empresas que levam segurança da informação como um dos pilares importantes tentam eliminar esse tipo de risco, mas você sabe que pode existir usuários que trocam senhas com outros para facilitar um processo, você pode ter processos que precisam de autorizações, e aí essas autorizações, esse perfil de autorização, ele é designado para um usuário que talvez não tenha essa experiência, ok? Como lição, a gente entende que precisa ser feito um mapeamento desse ambiente de sistema, entender onde está cada sistema, que tipo de informação que o sistema está tratando. Quando a Vanessa comentou do fluxo de vida, do dado, existe o dado que está em papel, existe o dado que está em formulários, existe o dado que está... E esse é a grande parte que trata a lei, né? São os dados que estão armazenados em sistema da informação. Então, é importante entender o que passa quando se fala do fluxo de vida do dado, onde que ele entra, né? Como que ele entra, onde que ele é cadastrado, como ele está armazenado e quem é que pode acessar ele usando os sistemas, né? Inclusive, o então é PM, preciso tem fazer aquela uma revisão questão, periódica. tem essa questão do risco indevido, né? Do próximo slide, que tem o acesso do risco indevido, que é esse exatamente do que você estava falando das senhas, né? Também, né? Exato, porque o caso, processo né? de acesso lógico, às vezes, já estou nele já. O processo de acesso lógico, ele engloba vários controles. Aqui eu já não estou falando de LGPD só. De forma geral, eu estou falando de acessar, de criar controles para
para minimizar o risco de acesso indevido a qualquer dado que esteja no sistema, tanto o dado pessoal como o dado financeiro, o dado do tratamento, o dado do remédio, o dado numa fábrica, do componente de um produto que está sendo desenvolvido, que é sigiloso, né? Dados para a montagem de um preço, e dados sobre a infraestrutura de TI. Quanto menos as pessoas externas à área de TI souber como funciona essa infraestrutura, melhor, né? Porque o hacker, ele começa uma invasão conhecendo a infraestrutura interna de uma empresa. Quanto menos ele conhecer, menos chance ele tem de conseguir sucesso numa invasão. IPM, inclusive essa questão do risco indevido que você está dizendo é muito importante porque ela tem reflexo direto no planejamento. Esse slide aqui que fala sobre o prazo de implantação é muito importante, porque a complexidade de sistema, de tecnologia e de processos e a revisão jurídica como um todo, olhando esses 3 pilares entre processo jurídico e TI, o tempo gasto para a implantação ela é gigante, pode ser muito além daquele esperado. Na média que a gente consegue ver aqui, está em torno de 4 a 6 meses, em torno de 36% nessa experiência da implantação na Europa, né? Porque o projeto aí ele fala de uma pesquisa de 2018, porque a GDPR ela já está em vigor na Europa, e essa é uma experiência média, que você vê que a maior parte das empresas levaram entre 4 a 9 meses, né? Como o Gomes estava falando, de 4 a 6 meses, 36% das empresas, de 7 a 9 meses, 28% das empresas. O grande volume das empresas para a implantação, que começa desde o momento do diagnóstico até a implementação de adaptações, né? A lei, ela leva esse torno mesmo de 4 a 9 meses. Eu acho que a gente pode passar aí para o próximo assunto, onde a doutora Ana vai falar sobre os cenários, correto? Correto, legal. Ana, agora é contigo. Muito obrigada. Vamos finalizar aqui. Pode passar o próximo slide. A gente já viu, né, as abordagens, as questões práticas que surgiram e como é hoje a proteção de dados no Brasil. A gente está falando de LGPD. A LGPD ela ainda não entrou em vigor na sua maior parte. Hoje está prevista para entrar no dia 3 de maio de 2021, mas isso não está definido, porque é uma discussão da medida provisória, então pode ser que aconteça a LGPD entrar em vigor em agosto desse ano. E aí qual é a grande questão? É que a proteção de dados dos titulares ela já é prevista em diversas leis brasileiras que já estão em vigor. A gente não precisa tanto da LGPD para que os titulares dos dados, o Ministério Público, o Poder Judiciário, possam fiscalizar esse dever de proteção da privacidade. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né, de vazamento, né, de dados de pessoas em que o Ministério Público atuou fortemente, o Ministério Público do Distrito Federal. Ele é bastante especializado, tem um núcleo forte, com bastante conhecimento técnico sobre questões de proteção de dados e também questões de TI, né? Então, eles são bem capacitados para argumentar e para fiscalizar isso. E hoje, em andamento, tem uma investigação, por exemplo, do Ministério Público do Piauí sobre a proteção de dados do Google. Então, quando a gente fala em dados eletrônicos e que circulam na internet, não necessariamente o seu órgão fiscalizador vai ser o local da sua sede, né? Então, se isso se espalha na rede, pode ser que um órgão fiscalizador de outro lugar do Brasil faça essa investigação. E a gente tem um dado da IBM de 2018, que a possibilidade de ocorrer um vazamento grande, né, com mais de 10 mil dados pessoais em um ano, é cerca de 43%. Isso é uma média mundial. No Brasil, esse risco é ainda maior, porque a gente falta ainda, está um pouquinho atrás na questão de cultura de proteção de dados. Então, a grande questão não é quando vai ocorrer o vazamento, não é se vai ocorrer o vazamento, mas quando vai ocorrer esse vazamento. E o custo médio levantado pela IBM é de cerca de $1 milhão para cada um, porque você tem que notificar os titulares, tomar as providências, se defender judicialmente. Então, é um grande transtorno que a gente já vê hoje, mesmo sem LGPD em vigor. Pode passar para o último slide, por favor, Marcelo? Então, quando a LGPD entrar em vigor, está se falando que a NPD vai ser procurada pelos titulares dos dados, ela vai poder começar a multar, vai expedir novas regras ou vai explicar melhor essa regulamentação sobre a proteção de dados.
Mas o principal ponto da LGPD, quando ela entrar em vigor, não é somente a questão das penalidades. É porque a partir do momento em que ela entra em vigor, os titulares dos dados, ou seja, cada pessoa física, ela vai poder exercer os seus direitos de uma forma mais assertiva. Então, a partir do momento de entrar em vigor da lei, e isso aconteceu na Europa, as pessoas vão começar a perguntar, olha, mas quais são os meus dados que são tratados por essa empresa? Né? O que é que vocês fazem com os meus dados? O que vocês compartilharam? E as empresas têm que poder responder isso. Né? Elas têm que estar aptas a responder isso. Ela só consegue responder isso se ela fez um mapeamento, se ela sabe onde estão os seus dados, se ela sabe quem acessa, se ela sabe quanto tempo ficam com esses dados, né? O que fazem depois que termina a relação com esse titular do dado. Então, hoje as pessoas já podem, né, ajuizar reclamações, ações reclamando sobre proteção da sua privacidade e a proteção dos seus dados, mas quando a LGPD entrar em vigor, e a gente espera que seja em maio do próximo ano, mas não se surpreendam, porque estamos no Brasil. Se acontecer uma reviravolta, isso começar aí nas próximas semanas em vigor a lei, nós teremos que estar prontos para responder isso. Então, o grande recado final é façam, comecem. Né? A gente sabe que é um processo longo, alguns demoram mais, outros menos, mas é preciso tratar desse assunto. Não é um assunto só de TI, não é um assunto do jurídico, é um assunto que precisa de uma abordagem de várias frentes. E o desafio é enorme, a gente só sabe o tamanho do desafio quando a gente começa a enfrentar e a olhar para dentro de casa, ver o que a gente precisa fazer. Então, eu agradeço demais a atenção de todos e a gente está à disposição para as perguntas. Ana, acho que é importante, até nesse slide, acho que é interessante a gente só fazer um briefing aqui para dizer assim, bom, afinal, onde começa então a implicação legal, né, para a entidade filantrópica, para o hospital filantrópico, para a entidade como qualquer, né, que seja, né, é onde ela recebe a informação da pessoa física, que é onde ele é caracterizado como controlador. Então, acho que quando a gente fala em termos jurídicos, fica bem pesado, né, fica bem claro e transparente que aquela pessoa física, quando se disponibiliza o acesso aos seus dados pessoais a uma entidade filantrópica, naquele comunicação entre pessoa física e a pessoa jurídica entidade, se estabelece então aí o controlador de dados, né? Então ele é o que é o responsável por todo o ciclo de vida desse dado que ele recebe. Sim, é interessante. Os dados que ela já tinha, né, antes da lei entrar em vigor, então os dados dos seus funcionários, dos médicos, de todo mundo, e dos que vão vir depois, né? Realmente é um desafio muito grande. Legal. Eu acho que nesse momento, então, a gente conseguiu concluir o conteúdo. Foi um enorme desafio, porque são muitos slides. A apresentação que ela tem cerca de muito mais slides, tem acho que o triplo, se eu não me engano, né? Tem 90 slides, elas são divididas em treinamentos, né? E módulos, né? Então aqui nós estamos falando sobre esse material. Algumas perguntas vieram no chat, acho que é interessante então a gente frisar algumas. A primeira delas é sobre a implantação do prontuário eletrônico, que passa a ser prioritário para diminuir os riscos. A minha pergunta, quando eu falei assim dos dados da pessoa física e de se estabelecer o controlador, né, o responsável pelo dado, já está vinculado a esse tipo de pergunta. Então, é muito importante dizer que a partir do momento que a entidade tem acesso à informação, ela tem que ter pleno conhecimento, até de uma questão de planejamento, aonde que entra essa informação, como que ela vai ser tratada e quais são os pontos de saída. Lembre-se daquele slide lá onde que a gente tem, então, toda a migração de dados, do fluxo de informação dentro da entidade e para onde que ela sai, né? Ela sai para um laboratório, ela sai para um convênio, ela sai para onde? E onde ela é arquivada. A partir desse momento, o prontuário eletrônico, ele passa a ser uma ferramenta onde eu consigo facilitar a gestão desse dado. Eu consigo ter um módulo onde eu consigo acessar. Mas é muito importante dizer que, para a regra, não importa onde a informação está dentro da entidade. O que importa é que ela entrou na entidade. Uma vez que entrou, então ela é classificada como um dado pessoal ou dado pessoal sensível. E aí entra nas tratativas de controle nos seus processos, de acordo com o que a Vanessa comentou, né, no seu ciclo de vida, passando aí por toda a tecnologia da informação que aquela entidade possui e passando aí por toda a sua segurança jurídica que os
os módulos, os contratos, os terceiros vão se envolver. Então, essa é a primeira pergunta. A implantação do prontuário eletrônico passa a ser prioritário para diminuir os riscos? Eu entendo que ela é uma boa ação, uma ótima ação a ser tratada. Tem um comentário adicional aí, fica aberto. Sim, eu concordo que é uma ótima medida, desde que tenha controle. Desde que tenha controle dos acessos, que as pessoas que se desvincularem do hospital também tenham o seu acesso encerrado, né? Que o acesso seja de acordo com o perfil, né, do profissional, ou seja, médicos, né? Os médicos daquela especialidade vão ter acesso. Se for uma pessoa, né, da área administrativa que não precisa ter acesso, que esse acesso não seja permitido. Então, é uma boa medida desde que tenha um controle. Concordo. Ok. Algum comentário, Vanessa? Não, eu acho que diminui os riscos uma vez que você, quando tiver o controle, você consegue rastrear mais rapidamente quem acessou a informação, como você tratou a informação e todos esses tratamentos do ciclo de vida. Então, sim, o sistema, qualquer sistema, desde o início até o fim, ele vai te ajudar e muito a rastrear o ciclo de vida dos dados. Legal. Tranquilo, PM? O Paulo Marcelo a gente chama ele de PM, tá? Só para facilitar. Bom, a segunda pergunta, com relação às exceções, posso utilizar qualquer dado do paciente, mesmo sem autorização, desde inclusive o prontuário completo em caso de demanda judicial? Aí eu acho que já é uma pergunta direta para a Ana, né? Já começa de trás para frente. Eu tenho uma demanda judicial para acesso, então a regra é bem específica nesse sentido, por solicitação específica de reguladores, né? E entra aí a questão jurídica da fiscalização. Isso. Então, sim, você pode utilizar os dados para se defender na demanda judicial, para ajuizar, desde que tenham relação com a demanda, né? Então, e sejam também proporcionais. Então, se o hospital vai fazer uma cobrança de um procedimento que foi realizado no hospital, ela não precisa juntar o prontuário inteiro do paciente. Ela só precisa provar que o serviço foi realizado, né, e que não foi pago. Então, não há limitação de quais dados, mas em cada caso, e o advogado vai avaliar isso, é preciso olhar essa relação de proporcionalidade, né, entre o que vai ser exposto, né, o que vai ter o disclosure, né, o que é que vai mostrar, com a relação com a demanda, com a necessidade dessa defesa, né? Então, é preciso ter uma certa proporcionalidade, mas, a princípio, não há restrição do que pode ser exibido na demanda judicial. Só é dispensado o consentimento e esse dado pode ser utilizado em demanda judicial ou arbitral. Lembrando que fica a dica, né? Nunca dê mais do que aquele solicitado, né? Se ele perguntou o nome, dê só o nome. E assim vai, né? Essa eu acho que é a parte importante. Vamos para o próximo, então? Acho que é uma direcionada bem para a Vanessa, hein, Vanessa? Aqui, ó. Poderia explicar melhor em relação ao processo de destruição de dados após o uso? Como isso se aplica na prática? Aqui a Ana até já tinha, não sei se ela comentou sobre os prazos. Alguns prazos são legais, então se eu tenho que entregar tal documento em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos, é esse o que eu tenho que guardar desse dado. Quando eu digo ter uma política de destruição de dados, é justamente verificar quais dados armazenamos e qual é a nossa política. Se ele não é uma base legal, se eu não tenho que guardar esses dados por 5 anos, então como eu estou guardando hoje, o que a gente vê na maioria das empresas é que eu guardo ad eterno. Eu não falo, olha, depois de 10 anos eu vou pegar e destruir essas informações. Esse cliente não é mais meu ativo, não é ativo, esse paciente é ativo, não é ativo. Então, assim, cada empresa vai ter o seu prazo de destruição, tem que se levar em consideração os prazos legais para algumas demandas, mas as empresas têm que ter uma política informando. Esse tipo de informação eu guardo por tanto tempo, esse tipo de informação eu guardo por tanto tempo. Ana, se quiser complementar. Não, eu não tenho nada a acrescentar, eu estou de acordo, isso é ver em cada caso, e a política também é vista de acordo com o dado e com a eventual necessidade de uso desse dado no futuro. E aí tem vários prazos legais que é preciso observar, né? Não pode sair também destruindo tudo. Depois ficar descoberta. É importante dizer, então, só para complementar aqui o assunto, que os prazos legais, eles não mudaram.
O que teve, na verdade, é uma exigência adicional para se formalizar isso dentro de um controle de processo dentro da entidade. Então, você vai criar uma política. Essa política ela não pode ser uma destruição, ela tem que destacar os prazos conforme a categoria, seguindo os prazos legais. Mas, além dessas informações estabelecidas nos prazos legais, eu tenho outras informações que têm que ser tratadas para que ela tenha os limites de destruição. Então, a grande mensagem é: eu tenho que trazer para dentro da política um cronograma de vida, né? Estabelecer as datas, desde que não vá contra os prazos legais, né? Para que eu possa ter essa metodologia de destruição de dados. Isso é muito importante dizer, tá certo? Vamos para a próxima, então. A pergunta é, acho que está vinculada a essa, acho que é interessante a gente falar sobre ela, que quanto mais ferramentas de proteção você tiver, em caso de eventual vazamento, as penalidades são mitigadas. Eu acho que a gente conversou bastante sobre isso, né, Ana? Em vários exemplos. Acho que, inclusive, essa é uma das nossas abordagens institucionais quando a gente fala sobre o assunto, né? Vamos falar sobre LGPD. Por que eu vou implantar LGPD? Porque começa entre o mínimo de multa e o máximo de multa. Qual que é o diferencial? Então, Ana, poderia explicar para nós um pouquinho sobre isso? Isso. O que a lei fala, né? A NPD, quando for criada, e pode pedir regulamentações detalhando isso, mas o que a gente tem hoje é que não quanto mais medidas, mas se você tem medidas suficientes e adequadas de segurança, a sua penalidade vai ser mitigada, ela vai ser diminuída. A autoridade vai olhar para isso e vai aplicar uma pena né, abaixo do máximo, tá? Mas quais são essas medidas suficientes e adequadas? A gente não sabe, né? Ainda não tem um detalhamento sobre isso, mas o que a gente sempre fala assim, o seu muro não precisa ser o mais alto da vizinhança, mas também não pode ser o mais baixo. Então, se você utiliza uma prática de mercado, se o seu software está de acordo mais ou menos com boas práticas, aí o Paulo Marcelo pode explicar melhor, porque tem certificações, tem padrões. Se você está naquele padrão, você provou que suas medidas são suficientes. Não é um número, mas sim se elas são adequadas. Eu só vou complementar. Vocês estão me ouvindo bem? Não, tá ruim o seu áudio. Tá ruim, Paulo. Tá ruim. Tá ruim. Existem duas práticas de mercado de segurança da informação e não são leis, mas a lei também não fala, ele apenas fala em boas práticas. Então, você tem a ISO 27001, você tem CUBIT, você tem ITIL, série de modelos de segurança que o profissional de TI já aplica, e o que a gente entende é, se você conseguir provar numa eventual fiscalização que você tem essa certificação ou tem essa metodologia, a gente entende que qualquer multa ela é minimizada, né? Ou seja, aquele caso do hospital em Portugal, ele não conseguiu comprovar que poderia reverter as falhas de vazamento. Então, além da multa do vazamento, ele teve uma multa adicional porque não tinha nenhuma prática de segurança. Então, ela vai sumindo. Então, você precisa ter aí aplicadas. E aí, olhar o que o mercado utiliza. Ok? Eu acho que essa pergunta ela vai de encontro direto com a parte jurídica. Aí vou pedir uma ajuda da Ana aqui para isso. Porque é claro que teve uma mudança muito drástica do que era 6 meses atrás, 1 ano atrás, quando começou a falar da LGPD. Hoje, basicamente, todos os contratos de software, desde que atualizados sejam contratos recentes, e aí você leia-se os aditivos que estão sendo realizados, né, em relação a esses contratos, normalmente já vem prevendo cláusulas específicas em relação ao sigilo e confidencialidade voltada à LGPD. Então, Ana, se você puder comentar um pouquinho sobre isso, porque a pergunta é bem direcionada a essa situação. Como que eu sei que um software possui, né, essa legislação específica, esse compliance em relação ao controle de confidencialidade, né, da LGPD? A lei ela não traz uma lista, né, clara, assim, específica, que a gente bate os olhos e já diga quais são, mas eu posso mencionar alguns agora. Olhar para o consentimento, né? Esse consentimento, ele está ok, ele está claro? E essa cláusula está destacada, né? A pessoa ela é informada sobre esse consentimento, né? Ao aderir, né? A esse software, né? O usuário ele tem essa informação. O outro é o compartilhamento de dados. Há informação sobre compartilhamento de dados?
né? Por último, com relação aos cookies, né? A política de cookies, ela está clara? É permitido ao usuário fazer o opt-out, que é justamente a saída. Eu posso optar quais são os cookies, ou os compartilhamentos, ou o uso dos meus dados que não me interessam, que eu não quero, ou eu aceito em bloco, ou eu não tenho acesso ao serviço, né? Então, é preciso deixar isso claro. Então, esses são alguns dos itens que são verificados. Realmente, houve uns aditivos, cláusulas novas, mas o que a gente reforça bastante é que é preciso olhar em cada caso, porque nem toda cláusula de confidencialidade e sigilo ela está aderente à LGPD. Tá? Confidencialidade e sigilo é uma coisa, a LGPD é outra, e é outra até mais ampla. Então, é preciso olhar os termos desses aditivos, desses termos de uso do site, do software, para ver se eles estão adequados. Mas, vamos dizer assim, pontos focais de atenção seriam esses: consentimentos, cookies, e o compartilhamento. São pontos chaves para atendimento à LGPD. Legal. Bom, estamos chegando ao fim aqui, né, das perguntas. Eu acho que consegui cobrir aqui a maioria das perguntas que foram realizadas. Deixa eu só confirmar aqui se tem mais alguma. Marcelo. Seria importante... Oi, pode falar. Oi, Flaviano. Só uma coisa que eu gostaria de frisar. O hospital, como instituição, ele acaba sendo um grande fomentador de informação das mais diversas possíveis, né? E, em especial, os hospitais que fazem parte da CMB, um grande volume deles são hospitais que têm interface com faculdades, com escolas, né? A gente tem programas de ensino, nós somos formadores de mão de obra para a saúde. A gente sabe que o aluno dentro do hospital, ele é um ser, né, que está ali conosco e que gosta de falar as coisas que vê, tem toda, né, aquela coisa de eu fui no hospital hoje, eu vi tal coisa, e a LGPD trata muito dessa questão da anonimização, né? Nós somos campo de pesquisa para o desenvolvimento de novas tecnologias, então a gente forma muita informação que vai para fora, né? E isso, obviamente, passa por um processo de o hospital se entender, né? Entender o que ele gera de informação, para quem gera e por que gera. Acho que esse resumão, né, do que vocês falaram, o hospital, quando entende essas questões, ele começa a estar mais preparado. A questão é, como que eu vou selecionar aquilo que eu vou poder deixar de ter, né, essa base, quando, ao mesmo tempo, eu sou uma instituição que não é incomum alguém me ligar de um outro lugar e falar: olha, minha mãe fez uma cirurgia há 40 anos atrás, colocou uma prótese aí, agora ela vai fazer uma ressonância amanhã e eu preciso saber se essa prótese dela tem alguma coisa que vai atrapalhar a ressonância. Então, assim, é um processo que está sendo complicado, né, para as instituições de saúde. A gente precisa ter muita informação no prontuário, né? Apesar de muitas vezes o médico não querer escrever, mas a gente precisa de muita informação no prontuário até para se defender no futuro. Tem todo esse aspecto, né? E a gente vai enfrentar esse modelo aí no curto prazo, eu acredito, da implantação da lei. Mas eu queria que vocês falassem, eu falei um monte de coisa aqui ao mesmo tempo, mas para chegar numa coisa: a gente tem que ter SLA com quem recebe a nossa informação, né? Acho que isso também é um ponto crucial aí. Então, a gente falou dos softwares, eu falei da pesquisa, do ensino, estou falando da defesa do médico, do cliente, e o SLA, como é que fica o SLA como defesa no caso da LGPD? Se vocês puderem abordar esse... Flaviana, assim, agradeço muito sua pergunta, é muito importante, obrigado. Vamos tentar responder por partes, né, por etapas, né? A primeira estratégia, que é uma das formas de trabalho, a nossa metodologia de aplicação, diga-se, só para enfatizar, né, só para trazer todo mundo na mesma página, a gente não criou esse modelo, essa metodologia do zero. Na verdade, a norma, ela foi criada lá na Europa, conforme a gente já comentou, né, foi implantada lá, e a firma PKF, lá, ela foi criando essa expertise
errando e acertando, até chegar no modelo que se enquadrasse na melhor metodologia que fosse capaz de atender a essas principais preocupações, atender algumas expectativas iniciais. Então, esse faseamento entre o que é mais importante de risco, classificar os riscos, tudo isso é uma resposta metodológica baseada na identificação, rastreamento de processo. Então, a Vanessa, por exemplo, um dos grandes desafios dela, quando ela coloca o pé dentro da entidade da hospitalar, é tentar rastrear e identificar, junto com a governança, isso é sempre uma coisa em conjunto, quem são os responsáveis, são os funcionários chaves, né, que a gente chama de key persons, né? Quem são os funcionários chaves, quem são aqueles que têm acesso à informação. Quando a gente fala funcionário chave, não é aquele funcionário que demanda autoridade, é aquele que tem acesso à informação. Quem recebe a informação, quem trata a informação, quem passa a informação, por onde passa, qual o objetivo. Então, vão criando questionários, a gente vai desenvolvendo questionários traduzidos especificamente para aquela entidade X que a gente está conversando. E aí você passa por uma realidade diversa, né? Você tem entidades que têm o prontuário eletrônico, que aí o médico tem que desenvolver o texto e incluir o máximo de informação possível, mas você também tem aquelas entidades que não têm prontuário eletrônico. É o prontuário de papel ainda. Como que faz? Né? Então, a gente até brinca entre nós, né? Porque os desafios são colocados exatamente quando você muda as peças do xadrez. Então, a figura do prontuário em papel ainda, né? O manual, traz alguns desafios para esse tipo de implantação que você está dizendo, muito maior. Mas respondendo de forma direta, qual tipo de atendimento que eu faço? Qual tipo de classificação? É clínica geral? É otorrino? É o que for. Então, por exemplo, na ortopedia, ele passou num processo de prontuário que a ortopedia desenvolveu certas informações em relação àquele paciente específico. A informação, no caso, frente à LGPD, é uma informação que pode ligar diretamente ou indiretamente aquele dado à pessoa física. Então, essa frase parece simples, mas na hora que você coloca no papel e faz o rastreamento, ela é muito complexa. Outro dia, por exemplo, descobri que o número de chassis de um carro pode ligar a um carro específico, que por sua vez é o seu proprietário. E é ligando a sua pessoa física. Então, muitas vezes, algumas peças de prótese que tem um número de identificação, até por rastreamento, né, você consegue ligar a uma pessoa física. Se esse dado é passado para o laboratório que faz a implantação, ele já tem que estar dentro do controlado. Esse é um ponto. Então, já tem um ponto de saída. Se eu preciso manter esse dado por X anos, quanto é esses X anos? Existe essa necessidade? Existe, você já me disse que existe. Então, se existe, eu tenho que construir uma política que responda a todas essas necessidades. Então, a Vanessa, quando estiver indagando as pessoas chaves, ela vai descobrir o seguinte: então, se eu tiver um paciente que recebeu uma prótese dessa categoria, ela tem que ficar os dados guardados por 10 anos, por 15 anos. Então, você vai ficando o quê? Você vai qualificando a informação. E nessa qualificação, você vai estratificando e mapeando os dados. E aí você, com base nisso, vai propondo novas políticas que dão aderência a essa necessidade. Então, uma coisa leva a outra, que, por sua vez, vai levar investimento em prontuário, em backup, em sistemas, enfim. Eu acredito que eu tenha respondido boa parte da pergunta. Me ajudem aí se eu esqueci que a pergunta era grande. A parte, acho que de SLA, dos contratos, né? Você quer falar? Eu vou falar, depois você termina com a parte jurídica. A gestão de contratos e fornecedores, ela é grande parte feita pelo jurídico, a Ana vai contar, ela faz toda uma avaliação dessa parte de CLA, dos fornecedores, dos parceiros, dos terceiros que se envolvem, e tem uma parte também que a gente pode desenvolver, né, e que a gente verifica com o cliente, que é a parte de como garantir que seus fornecedores não tenham só isso no papel, através de um contrato, através né, das cláusulas, porque ele pode ter todas essas cláusulas e na prática ele não está. Então a gente recomenda uma auditoria desses fornecedores, a gente até faz um plano para identificar se eles realmente estão aderindo à LGPD, porque isso é parte importante do seu trabalho para ter sucesso no final, né?
E aí a Ana pode completar com essa parte jurídica, que também é feita a parte jurídica nesses contratos SLAs, né? Tem bastante... Foi uma pergunta muito interessante, né? O doutor Flaviano trouxe vários pontos aqui para a gente abordar, mas eu anotei aqui alguns pontos para a gente passar rapidamente. Primeiro que o fato da entidade ser filantrópica não exime ela de aplicar, de obedecer à LGPD. Então, claro, às vezes as entidades filantrópicas têm uma dificuldade, às vezes, de recursos, não pode implantar um prontuário eletrônico, meu prontuário é em papel, mas você tem que adotar medidas de controle adequadas. Então, o seu prontuário é em papel, mas quem é que acessa? Tem uma chave, tem um cadeado na gaveta, né? Quem é que tem essa chave? Você sabe quem é que tem, né? Se a pessoa que era responsável por essa chave saiu, você troca, né, a fechadura. Então, são medidas de controle que têm que ser observadas, lógico, observando a realidade de cada um, mas é necessária a implantação de controles mínimos, né? Não precisa ser eletrônico, mas tem que ter controle. Com relação às atividades de pesquisa, para os órgãos de pesquisa, aí a lei define bem especificamente, né, o que é um órgão de pesquisa, é uma entidade sem fim lucrativo, que tem esse objeto, né, de pesquisa científica, ele pode utilizar dados. A LGPD não vai se aplicar a esse grupo, né, a essas entidades que são exclusivas, né, ou preponderantemente de órgãos de pesquisa. Mas esses órgãos de pesquisa têm, vamos dizer assim, um dever também de guarda, né, de privacidade dos dados desses titulares, e na medida do possível, aí quando houver essa transferência, né, para faculdades ou uma massa de dados, de metadados, haver a anonimização, né? O que interessa para a pesquisa é saber uma faixa etária, um grupo, né, uma enfermidade, enfim, um tratamento, e não o nome da pessoa, o endereço, o CPF dela. Então, essas medidas de controle também são necessárias, inclusive para órgãos de pesquisa, né, que a princípio não se sujeitariam à LGPD. Com relação aos prestadores de serviço, né, que estão no hospital e que têm também que observar a LGPD, é preciso a gente observar que nos contratos, né, contratos de estágio, contratos de prestação de serviços com médicos, etc., sejam revisadas algumas cláusulas para lembrar ou incluir expressamente algumas obrigações, né? Porque a gente já viu há pouco tempo estudantes tirando selfie, né, na sala de cirurgia, né, com uma situação diferente, inusitada, ou então uma pessoa, né, um enfermo famoso, né, alguém que foi exibido o prontuário, né, de uma pessoa famosa, enfim, foi noticiada que ela tinha morrido antes, né, de a família ser informada. Então, os prestadores de serviço também têm esse dever, não é só o hospital, e é por isso que é necessário difundir essa cultura de proteção, não só nos termos de serviço ou nos contratos, mas também de fazer palestras, de conscientizar esse pessoal, que eles também respondem pessoalmente pelo cumprimento da lei. Não é só a pessoa jurídica quem vai responder por isso. E, por fim, o último ponto que eu colocaria aqui é com relação a quem solicita os dados, né? Então, às vezes, minha mãe, então, entre os médicos há, né, uma confiança, enfim, um conhecimento muito grande, mas sempre que um hospital ou uma entidade, uma empresa tiver uma solicitação de dados pessoais, a primeira pergunta a ser feita é quem está solicitando, né? Essa pessoa tem o direito de solicitar esse dado ou não, né? Para que não haja essa quebra da violação, essa quebra da privacidade, né? A violação dos direitos dos titulares. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de pontuar aqui nessa resposta. Legal. Mas estou à disposição se deixei alguma pergunta em aberta. Legal, Ana. Obrigado. Aí acho que foi bem produtivo. Estamos nas considerações finais aqui. Tem algumas perguntas, não vamos conseguir responder todas, mas é muito importante dizer o seguinte, só para enfatizar essa questão do prazo de arquivo e destruição. Tudo é uma política, e a política ela é desenhada de acordo com cada entidade. E essa política ela tem que dar aderência aos prazos legais. Então, se você, durante a construção da política, se esbarrar em uma situação legal, você tem que dar aderência a essa questão legal para dentro da sua política. E assim você vai construindo, né, um cenário de construção. Então, vamos para as considerações finais aqui. Gostaria de agradecer em nome da PKF essa possibilidade, né, de apresentar aqui para as entidades, né, a congregação.
enfim, tem diversos colegas aqui no chat, já vi alguns aqui. Enfim, gostaria de agradecer as perguntas ao Flaviano, né, por essa oportunidade, e vamos para as considerações finais. Quem gostaria de falar primeiro? Vanessa? Não, eu não ia falar, pode falar, Ana. Não, eu só vim agradecer a oportunidade, lamentar porque realmente algumas perguntas a gente não conseguiu responder com relação à guarda. Só um adendo rápido, Marcelo. A grande questão dos hospitais é a questão dos prontuários, né? Porque tem várias leis, inclusive normas regulamentares da profissão, fala que é permanente, mas se você vai guardar, se é permanente ou não a guarda do prontuário, ela não te impede de cumprir a LGPD. Você pode guardar de uma forma anonimizada, separar dos seus cadastros de ativos, né, e tomar medidas de proteção para essa informação ficar guardada de uma forma segura. Então, Perfeito. agradeço demais a oportunidade, estou à disposição e espero que tenha sido produtivo para todos aqui que assistiram. Muito obrigada. Vanessa, agora é contigo. Oi. Obrigada, também agradeço. Se necessitarem de alguma coisa, de algum apoio, nós estamos à disposição aqui para ajudá-los a entender ou alguma dúvida. Muito obrigada. E se tiverem qualquer coisa, pode nos contatar aqui para ajudar. Legal, Pessoal, Paulo. a todos, foi excelente aí as explicações. Aqui da Beneficência Portuguesa de Santos, nós agradecemos. Muito obrigado, Carlos. Obrigado a todos participantes. Flaviano, é contigo, então. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer a PKF aí por gentilmente estar conosco. Foi um momento aí muito bacana, desmistifica um pouco a LGPD e, ao mesmo tempo, aciona os alertas aí para que possamos estar realmente preparados, pois veio para ficar e, enfim, né, nós vamos ter um trabalho exaustivo, né, mas que pode ser a chave para o sucesso futuro aí das organizações. A todos os associados da CMB, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, por comporem conosco aí esse momento. O CMB Online é uma atividade nova, né? A pandemia trouxe muita coisa nova e o CMB Online foi uma das coisas boas que a gente viu. Um momento de troca de experiência, um momento de tirar dúvidas, né? E, enfim, é aquele momento que a gente consegue ver aí a vontade de todos nós em buscar melhorar os nossos processos e as nossas organizações. Então, em breve aí vamos receber aí o novo contexto da próxima edição do CMB Online. De novo, eu queria externar aí a ausência do Mirócles em função do motivo de viagem, mas a equipe da CMB está aqui, tá aqui conectada, o Mário está aí, a Dina, enfim, estamos todos aí. E nos vemos aí no próximo CMB Online. Todos, então, um grande abraço, fiquem com Deus aí e se cuidem. Até a próxima. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Abraço a todos aí. Muito boa iniciativa. Tchau, boa tarde. Tchau.